E agora, o nosso amigo Orbiter, último lançamento de tecnologia da ARRI em termos de iluminação. Ok. Alguma pergunta? Que agora a gente vai para o Orbiter e basicamente vai terminar no Orbiter. Alguma questão? Por enquanto? Tudo bem? Podemos seguir? Beleza? Ok. Veja, eu não estou vendo vocês, tá? Eu não vejo vocês aqui. Bom, Orbiter. Ele veio, a ARRI pensou nele como se fosse uma câmera. É uma câmera ao contrário, né? Ao invés de captar a luz, né? E transformar a luz em corrente elétrica, né? Aqui é o contrário, ele projeta a luz, né? Mas o porquê que eu falo isso? Ele tem bocal, então ele tem um bocal tipo câmera, só que gigante, né? Você troca as lentes, então você vai assim, eu vou para o meu set, eu quero 4 orbiters, 5 orbiters. Ok, você está levando basicamente um modelo de refletor, mas qual as lentes que você vai usar? Aí você escolhe as lentes. É a mesma coisa. Poxa, eu vou com uma Alexa Mini LF, mas quais as lentes que vai usar? Eu vou levar uma zoom, vou levar uma Signature Prime, tais, né? Vou levar o set completo, vou levar. É basicamente a mesma coisa. É basicamente o mesmo pensamento. Você ter um refletor e você leva as lentes, né? É um refletor que, assim, poderia se comparar, eu acho que perto ali ao L10, ali a um 2000, talvez, não sei, talvez por aí. É que isso tudo depende de temperatura de cor, que você tá, por isso que é complicado essa comparação direta, sabe? É que eu falo por causa das perguntas que vêm, mas eu acho que o melhor de tudo é entrar no aplicativo do ARRI Photometrics, ok? Então, ele vem com uma nova ciência de cor, um software super avançado, é o primeiro refletor do mundo a trabalhar com um sistema operacional chamado Lios, que a gente vai falar sobre ele já. Ele tem esses acessórios que aqui na América Latina, o brasileiro vai acabar fazendo aí o jamelão, né? Fazendo acessórios de 4, de 6, mas a ARRI tem acessórios para pendurar 4, para pendurar 6, tá? E a parte da montura, montura ou bocal, QLM, Quick Lighting Mount. Esse cara é novo e você tem aqui as guias, você encaixa como uma lente e ele que vai fazer a interface e segurar, né, que seja um octa-core, né? Meu Deus, é o Octa, o pessoal fala só o Octa, da DOP Choice ou da Chimera. Octa-core é outra coisa, né, computador. Bom, esse conector, olha só, o Orbiter já veio pensando no futuro, o pessoal da ARRI, né, pensou nele no futuro, ele tem esse conector aqui, LEMO, que também é utilizado muito em câmera. Aí você pergunta, tá, ok, Mário, dá um exemplo aqui do que temos aqui para conectar aqui. Nada. Hoje, nada. Mas ele já vem preparado para vai que tenha um painel que vai entrar ali, que vai comandar o Orbiter, que vai fazer alguma outra coisa. Eu sei lá, né? Hoje ele não tem equipamento para conectar aqui, mas ele já está pensado no futuro. Possibilidades futuras que vão surgir, ok? E aqui é o contato que ele faz, porque ele reconhece qual é a lente que está conectada nele. Ele reconhece. Isso vai até, inclusive, você entra no menu, você vê lá qual é a lente e tudo mais. Até mesmo se ele está com a tampa. Se ele está com a tampa, ele não liga a luz, a luz desliga. Tá? Então, se você ligar o Orbiter com a tampa, você não perceber e ligar, ele não vai ligar a luz, porque ele sabe que é uma tampa que está na frente. Ok? E aqui a gente vai ver, esse aqui ainda vai surgir, né? Nos Estados Unidos os chamam de projection,
Aqui no Brasil a gente usa elipsoidal, né? Fala muito de elipso, que aí tem os gobos e tudo mais. Ainda não está disponível esse, não sei quando vai estar disponível. Sim, quem diz? Pode falar? Não, chama de profile também. Ele precisa dar o profile, né? Profile. Sim, profile. Aqui o pessoal fala elipso, né? Mas, né, usa elipso mesmo aqui, não é isso? Sim, usa Elipsoidal? como elipso e lá eles chamam de profile. É a mesma coisa. Profile. E porque aqui, deixa eu ver aqui. Bom, vamos seguir. OpenFace, que eu acho que vai chegar nele. OpenFace, a gente tem 15 graus, 30 graus, 60 graus. Todos têm também um acessório que é o Bandor. Então, você pode usar um Bandor também, ok? Aqui está um exemplo de 60 graus para fazer uma luz dura. Está aqui uma luz dura, tal. E lógico que você pode cortar aqui usando o Bandor. Né? O pessoal normalmente tem Bandor na locadora também. O de 60 e o de 30 usam o mesmo Bandor. O de 15 usa um Bandor diferente. Tá? 30 graus, 15 graus. O Projection, que está aqui também, que você tinha comentado, né? Alguém comentou sobre o Projection. Tá aí. Não, eu tinha comentado o Projection, falou que era... como é que era o nome? Alguém abre o microfone? Era o... Não, você falou do elipsoidal, mas elipsoidal é profile. Aí, no teu caso, é o projection. Profile. É engraçado que parece que eu andei dando uma pesquisada, eu não sei se se o projection é usado nos Estados Unidos ou o projection é usado na Inglaterra, enfim, é termo, mas enfim, está falando da mesma coisa. Né? Bom, e aqui depois você vai fazer o que a ARRI diz, vai usar gobos e tal. O que a ARRI diz é que essa lente é feita no Japão também, aonde a ARRI faz as lentes Signature Prime. Essa lente também vai ser feita lá, ok? E aí, domos ou balões. Eu soube que aqui no Brasil se fala balão, né? Então tem balão pequeno, balão médio e balão grande, para fazer uma luz omnidirecional. Aqui acho que só tem 2 balões. Parte de Octa, que tem da Dop Choice, tem da Chimera Octa, para deixar fazer uma luz mais suave, óbvio. E, bom, tem outros acessórios também. Então, basicamente é isso. O Orbiter, ele pode se transformar em diferentes tipos de luz, né? Esse é o foco do Orbiter, ok? Bom, aqui a gente vai falar do ARRI Spectra, porque é importante não só entender a questão do Orbiter, como é que ele funciona, etc., mas saber quem é que produz essa luz, quem é que gera essa luz. Essa luz é gerada por um painel que a ARRI batizou como Spectra, de 6 cores. Em inglês se chama Light Engine, motor de luz, ou painel de luz, né? Enfim, pessoal, ou a gente chama aqui mesmo, batizar como Light Engine, que é vermelho, você tem o RGB, eu vou ter que minimizar vocês aqui de novo, senão eu não consigo ver algumas anotações. Vermelho, verde, azul, âmbar, ciano e limão. Então, com essas cores adicionais, você tem métricas, né, índices de reprodução de cor extremamente elevados. Você consegue criar cores que você, com outro refletor de LED, você não cria, né? Eu sempre brinco aí o seguinte, na minha cabeça é isso. O que quer ser um refletor de LED quando crescer? Um tungstênio ou um daylight não, um HMI não, uma luz do sol, né? A luz do sol, um tungstênio, eles têm 100% de reprodução de cor. Então, se você vai fazer um filme com uma roupa indiana, chinesa, japonesa, sei lá, e aí o diretor de arte
poxa, mas aquela cor não vem, aquela... Mas veja, uma coisa é olhar para o tecido e você vê a luz refletida naquele tecido, né? Outra coisa é o que a câmera capta. Por isso que a gente tem hoje o TLCI. Bom, mas a gente vai falar sobre isso já. Esse painelzinho, ele tem o tamanho de uma moeda pequena, tipo de R$ 1, uma moedinha, tá? E aqui você tem uma ideia do REC 2020, que está aqui em branco, né? Tudo que o olho humano enxerga, um gráfico já bem comum aí para muitos. O REC 2020, já no futuro aí atual, né? 4K e tal. E o Orbiter, o que ele reproduz dentro desse espectro, né? Até coisas daqui a mais do que o próprio espectro e, lógico, que algumas coisas a menos também. Mas você consegue uma reprodução bem bacana, né? Eu acho, na minha opinião, vendo isso e conversando com um com o outro, para tom de pele, para luz de primeiro plano, o Orbiter é o bicho, tá? Principalmente tons de pele, né? Agora, você também tem a opção de jogar assim, fazer um contra, como tá aqui, como é o caso aqui, né? Enfim. Ah, e aqui também é o seguinte, ele trabalha com dois modos. Quando você liga, ele está no modo de alta reprodução de cor. Ele foca a reprodução de cor. Ele perde, principalmente quando você passa de 4, 5 mil graus Kelvin, ele perde um pouquinho de luz. Mas se você precisar de uma luz que a reprodução de cor não é tão importante, você quer só dar um brilho aqui no cabelo, fazer um contorno e tal, você pode trabalhar com high intensity, alta intensidade, não é alta intensidade. Eu acho que a gente vai passar por ele. Me fugiu agora. Mas você trabalha no outro modo que ele vai te dar um ganho, vai cair um pouquinho o seu índice de reprodução de cor, cai um pouco, mas eu também sempre brinco, né? Vai cair um pouco, mas não é que a atriz vai ficar um ET, né? Verde, não é isso também, né? Mas cai um pouco as métricas, tá? Bom, falando do Laios, é isso como eu tinha dito, primeiro o sistema operacional. O Orbiter, desculpa, aqui atrás vem um painelzinho, um painel de LED aqui, um painel, um controle remoto, que você destaca, você põe a mão aqui, tira esse controle remoto, você pode trabalhar com ele, eu acho que tem cabos de 5 metros e 15 metros, se não me falha a memória, ok? Ele já vem também com CRMX, que a gente já vai falar sobre isso. Então tem, olha, você vê, CCT, HSI, como tem o SkyPanel. Quem conhece SkyPanel não tem novidade aqui, ok? Com essa questão de cores, de você fazer um matching de cor, né? Os efeitos, como tem no SkyPanel e tudo mais, é a mesma coisa, ok? Só que aqui é uma diferença. Color Sensor. Nesse modo de Sensor Mode, ele tem um dome em cima dele e você pode trabalhar ele em modo momentâneo ou modo contínuo. O modo contínuo, ele vai fazendo a correção da cor de acordo com a luz ambiente que você está. Então, se você tiver com ele dentro da cena, você abre uma janela, fecha a janela, você está com luz tungstênio dentro, entra luz daylight, essa mistura ele vai se ajustando sozinho. A cada segundo, de 1 em 1 segundo, ele vai lendo a temperatura de cor ambiente e vai se ajustando. Mas aí você tem um caso que pode ter, o diretor fala assim, estamos numa fábrica, né? Uma fábrica, cheio de luz de tudo quanto é tranqueira lá, né? Uma zona de luz, de temperatura de cor, enfim. E ainda com janelinhas, né? Entrando luz do dia e tal. Só que aí o diretor de fotografia pede ao gaffer, você vai colocar o Orbiter lá debaixo da escada e vai jogar a luz para assim assado. Lá debaixo da escada
não tem luz suficiente e também não está dentro do set. Então você pode trazer o Orbiter para dentro da tua cena, colocar em momentâneo, ativar, ele vai ler o CCT, a temperatura de cor, green, magenta, ele vai fazer a leitura, aqui eu acho que também vai fazer de XY, ele vai fazer a leitura da luz, ele tira uma fotografia daquele momento de luz que está ali, aí você pega ele, leva lá para debaixo da escada e ele vai trabalhar com aquela temperatura de cor, pelo menos ele vai estar misturado, você não vai ter aquela sensação que tem uma luz ali, vindo daquela, né? A gente tem aquele olho clínico, olha, pô, o cara colocou uma luz ali, colocou uma outra lá, né? Fica olhando onde estão as luzes, né? Então a luz vai estar misturando com as outras, em termos de temperatura de cor. É um negócio que eu achei bacana, achei muito legal, uma sacada muito interessante, só que tem que ter nível de luz, porque já me ligaram, Mário, eu estava não sei aonde e deu erro de exposição. Sim, se ele tiver com pouca luz para conseguir ler, ele vai te dar um erro, ele vai aparecer no Orbiter lá, error, é, exposure, under, over exposure, alguma coisa assim, erro, né? Então ele não consegue ler e não vai trabalhar bem. Perfeito? Aí os favoritos. Você vê, no SkyPanel você tem 10 favoritos que você pode gravar, ou muito mais, você pode, lógico, jogar num pendrive também e tal. Mas na memória dos favoritos no SkyPanel, você tem 10 posições de memória. No Orbiter, você tem 240 posições de memória. E não só isso, você também tem uma visualização gráfica muito mais interessante que o SkyPanel. Então, se você usou aquele bastãozinho de festa, né, que você quebra, né, e dá aquela luz, ele imita aquilo, então ele vem aqui os bastõezinhos e você estava 70% de intensidade, então você chama a memória 7, ele vai vir daquela forma. E tudo isso dos favoritos você também pode salvar num pendrive. Você pode salvar os favoritos num pendrive, ok? Uma coisa que é interessante, esse símbolo, tem que tomar muito cuidado com ele. É uma coisa que eu andei dando uns treinamentos de Orbiter, isso me chamou bastante atenção, porque esse símbolo aqui mostra que o ECC, aquele Extended Color Correction, ele está ativado. Eu fiz um teste, eu peguei o ECC, eu peguei o CCT, temperatura de cor, normal, padrãozão, é o que 90% vai se usar, 2.000 a 20.000 kelvins, o Orbiter, o SkyPanel é de 2.800 a 10.000 kelvins, SkyPanel, Orbiter de 2.000 kelvins a 20.000. Aí eu coloquei em 5.600, entrei no ECC, né? Extended Color Correction, e coloquei vermelho. Ele ficou a luz vermelha. Só que você olha o painel, ele está 5.600, magenta verde 0. Você fala, meu Deus, está quebrado esse Orbiter aqui. Está quebrado. Devolve para a locadora, troca a cabeça. E não é. O ECC está mexido. Tá? E ele aparece esse símbolo aqui. É legal o Extended Color Correction. É muito legal. Só que você tem que tomar cuidado de poder depois voltar a resetar ele e voltar no padrão. A principal coisa que eu vejo no Orbiter ou SkyPanel, pegou ele, reseta. Já você como fotógrafo, o Gaffer, ou enfim, fulano, né, seu eletricista e tal, tudo zerado, SkyPanel resetado, porque aí você, ou Orbiter resetado, porque aí você não tem nada vindo de alguma outra locação. Porque de repente, eu falo para as locadoras resetarem, mas o que pode acontecer é um SkyPanel ou um Orbiter vir de um caminhão, sair de um caminhão e entrar em outro, no meio da madrugada, furou o pneu, a outra locadora está precisando, a outra locação, a produção está precisando da luz, né? Então, sai de um caminhão e entra para o outro, né? Então, só um cuidado com isso. Mas a funcionalidade em si excelente, tá? Dimerização de 0 a 100%, tá bem aprimorada com relação ao Orbiter.
pode usar ele na bateria. Ele tem um conector ali de bateria, que é de 3 pinos, 48 volts, mas ele tem um range ali, não está escrito aqui na nota, eu esqueci o range, mas acho que é de 34 a 48, alguma coisa assim. Aqui nas notas não tem escrito. Esse weatherproof, uma vez até errei e falei water, né? A prova d'água, é weather, né? Proof. A prova de intempéries, né? Você não pode, obviamente, submergir dentro de uma piscina, colocar o Orbiter dentro, mas ele segura uma chuvinha, ele segura algumas coisas. Porém, essa foto está errada. Eu já pedi até para o departamento de marketing corrigir, porque ela deveria ter aqui um rain cover. Até o Aricel tem que também estar prestando atenção nisso para oferecer aos clientes o rain cover aqui de trás. Porque sem o rain cover, o SkyPanel tem o IP de 20. Esse 0 significa que não aceita nada de água, nem de poeira, nem nada. Com o rain cover aqui atrás, que é uma proteção de acrílico, ele vai para o IP24 e aí esse 4 já aceita uma chuva, uma coisinha assim. Só que atrás dele, vocês têm que olhar atrás dele e ver qual é o ângulo máximo permitido para cima e para baixo, tá? O ângulo de tilt que você pode usar numa situação de chuva, beleza? Ele tem aquele controle remoto que tinha atrás dele, ele pode sair atrás dele e ele pode ser usado com cabo, que eu já tinha comentado, de acho que de 5 até 15 metros, e você pode usar esse cabo. Até quem está aqui operando isso aqui é o Patrick Schultz, que é um engenheiro de sistemas lá da ARRI. Então tem, cartões SD, ele pode entrar para fazer atualização de firmware, gravar favoritos, etc. USB-C, também para fazer atualizações de software, de firmware, etc. Possibilidade para pendrive, você pode, aqui tem aqui uma porta de 1,5 e uma de meio ampere. Eu sempre esqueço de perguntar isso para a ARRI, se essa aqui a gente pode até, porque eu acredito que sim, carregar celular, né? Então tá ali o gaffer ali atrás do Skype, do Orbiter ali, carregando o celular dele ali. Eu acho que é possível sim, tá? E não é brincadeira. Às vezes fala, não, Mário, você tá de brincadeira. Eu perguntei isso na Mira. Na Mira tem 2 USBs. Aí eu perguntei para a ARRI, pro cara lá, pro Product Manager da ARRI lá. Eu falei, por que 2 USBs? Ele falou, para carregar celular. Vai que o assistente de câmera tá precisando, né? Eu falei, meu Deus, né? Que demais. Enfim, então eu acredito que possa ser isso, tá? DMX, entrada, saída, convencional, DMX antigo, padrão de mercado, DMX 512, nada que muda aqui, nada de novo. Só que aqui sim, ele tem uma coisa nova. Ele tem um switch interno, então você pode conectar um cabo RJ45 aqui, de LAN, e sair por aqui, e conectar outro Orbiter, e outro Orbiter, e outro Orbiter, fazer um looping, né, de um Orbiter para outro Orbiter. Mário, até quantos podemos fazer? Eu brinco assim, gente, que como se tivesse outra pessoa falando, porque é uma pergunta básica, né? Até quantos que a gente pode fazer de looping? A ARRI recomenda 5, é o que diz o Patrick Schultz. A gente eu fiz uma apresentação com ele, ou 2 já aqui no Brasil, online, ele lá em Los Angeles, né? Isso que a pandemia trouxe umas coisas interessantes também, né? Então, ele em Los Angeles, eu controlando o Orbiter na casa dele, eu do meu computador, conectando o Orbiter na casa dele, tudo via internet, foi também bem bacana. Lógico que tem um delay, né? Não é uma coisa assim né? Muito legal, mas rola, né? Vai. Bom, por que também 4, 5, 6 no máximo? Por conta de delay. Quando ele tem um switch aqui dentro, um switch de um canal.
Então, quando você vai lupando de um para outro, ele pode chegar a um ponto que você vai começar a sentir delay do que você está fazendo no primeiro para o último que está atendendo. Ele diz que isso aqui é interessante fazer looping. Só um momento. Voltando. Desculpa. Ele diz que é para fazer clusters. Você fazer blocos de orbiters, né? Imagina, adoraria ter blocos de orbiters numa locadora, né? Aqui no Brasil, lá os caras compram na Pinewood Studios. Pinewood, para quem conhece, sei lá, tem 2.000 Sky Panels, né? Umas coisas assim fora do normal, assim, né? Para nós aqui brasileiros, né? Ou não só brasileiros, né? O Afonso Beato até é um ASC, o cara, enfim, pode usar de lá, mas para quem filma aqui, né? Como assim dizer? A realidade realmente é muito diferente. Bom, então você pode fazer clusters de Skype numa mesa DMX, ou você, grupos, né? De Sky Panels, ou você pode fazer toda uma rede é, por Ethernet, né? Não usar cabos DMX, fazer toda uma rede IP. Seria também algo fantástico, certo? Esse cabo aqui de sync é um negócio meio maluco, né? Porque ele não funciona ainda, mas quando funcionar, você pode ligar numa câmera por enquanto ARRI, e você vai ligar na câmera e enquanto você grava, ele vai gravar os metadados dentro do arquivo de vídeo, né? Dentro do arquivo de vídeo. Uma coisa que eu já cheguei nos treinamentos que eu andei fazendo de Orbiter para uma locadora do Rio. Ah, a locadora aí do Rio é a Robliss, tá? Que comprou, eles têm lá 4 Orbiters, a Robliss, lá do Robson. E uma coisa que nesses treinamentos que eu fiz com eles lá, eu falei assim, gente, daqui a pouco, porque assim, hoje o DIT, ele faz lá todo o controle de qualidade da câmera, tá, não sei o que, grava, né, faz os backups, aí já chega o técnico de som, né, hoje em dia, já faz alguns anos já, e dá o cartãozinho também para ele fazer o backup junto com o arquivo da câmera, ele fazer o material de áudio. E no futuro vai chegar o gaffer e vai dar um cartão para ele, um pendrive, para salvar os favoritos que foi utilizado naquele filme, né? Por que não? Veja, eu não escutei isso acontecendo ainda. Essa é uma coisa que eu pensei e eu falei, por que não isso vai acontecer, né? Por que não aconteceria? É isso que eu quero dizer. Então, eu falo para gaffer também, se os gaffers não souberem enfim, não souberem informática, formatar um pendrive, o que é um pendrive? Lógico que eu acho que aí também eu estou exagerando, mas se envolver com a informática pode ter problema de trabalhar. Pode ter problema de trabalhar, problemas sérios, né? E aí um moleque no lugar dele, porque o cara conhece todo o menu, né? Conhece salvar favoritos, mexer, né? Com essa e depois fazer um backup no computador, enfim. Isso é uma coisa que eu acho que pode acontecer no futuro, tá? DMX não. É, na verdade é um DMX profissional, né? Aí é que a gente já não está falando de um TP-Link Wi-Fi conectado num, num refletor. Estamos falando aqui de um wireless DMX profissional que ele usa o CRMX, tá? Da Lumen Radio, que é um fabricante, CRMX. Ah, tá aqui, Lumen Radio CRMX. Aqui também é o Stellar, que aqui no Brasil só está disponível para Android esse aplicativo, mas ele custa US$ 100 ano ou US$ 10 mês, só disponível para Android. Por que não iPhone? Já perguntamos isso, é coisa de burocracia, coisa brasileira, coisa de imposto, taxa da Apple Store. Eu não sei ao certo, mas aqui no Brasil não entrou. Se vocês entram no site
da ARRI, vocês veem todos os países e qual que está disponível. Se os dois, se Android, o que está disponível. Vocês entram lá. Porque pode, de repente, né, criar uma continha lá fora. Só que eu não sei como é que vai ser essa cobrança do cartão com cartão brasileiro numa conta americana. Aí é meio complicado. Acho que eu tenho até uma conta na Apple Store lá. Deve estar num posto de gasolina lá nos Estados Unidos, sei lá. Mas o problema é isso. A conta você cria, mas e o pagamento, né? Não sei. Enfim, às vezes para baixar aplicativo gratuito funciona, né? Então aí eu entro na conta americana, baixo, depois volto para a conta brasileira. Bom, o Android é diferente, tá? O Android você tem que ficar, parece que 1 ano na conta americana até poder voltar para a brasileira. Bom, mas enfim, vamos lá. Vários sensores, aí um dos sensores é esse sensor que eu estava justamente comentando, do sensor de cor ambiente. Então ele tem esse dome aqui que parece o do fotômetro, né? Aquele do fotômetro, e então ele lê, que agora está desse lado, na verdade. Isso aqui já está desatualizado. Ele está aqui, beleza? E ele tem um acelerômetro de 3 eixos. Então, se você aqueles metadados que eu estava falando, justamente está aí, né? O que que a câmera, o que que o orbiter sabe para aonde que direção, a inclinação, tilt, pan, pan não, pan sabe, porque ele tem bússola. Ele tem bússola. Esse magnetômetro é uma bússola, então ele sabe se está para onde que está apontado, sabe o ângulo para cima, para baixo, em graus. E o tipo Dutch, né? A inclinação dele também sabe. Aí você fala, poxa, Mário, vai saber tudo, né? Aí eu falo, não, calma, fica o eletricista, né? Não, fica calmo que você vai pelo menos pegar a medida da altura do tripé, né? A altura do tripé você vai ter que medir, mas o resto ele pega e grava. Eu acho que isso ele vai fazer isso no futuro, tá? Ele já faz hoje, mas no futuro você vai gravar isso junto com o material da câmera. Ok? Ele vai sincar com a câmera, tá? E a parte também de luz de ambiente, mas aí é simples, é aqui no próprio controle, porque se ele tiver num brilho muito alto e aí você está no estúdio, você está lá com, vamos supor, 4 orbiters, 5 orbiters no estúdio, não vai ficar aquilo tudo iluminado para trás ali, né? Ele vai também reduzir a luz normalmente. E sensores, obviamente, tem vários sensores de temperatura, ok? Aqui o modo CCT, ele vai. Aqui foi feito também pelo Patrick, né? Ele que fez esses videozinhos. Entenda que esses videozinhos atrás é para vocês terem somente uma ideia. Ele usou uma webcam na casa dele durante a pandemia. Então ele tinha um orbiter na casa dele, ele pôs uma webcam no fundo. Porque o que adianta a gente mexer nesse simulador e não ter o efeito, né, acontecendo, né, saber o que está fazendo, né? Então e esse simulador na verdade não é um simulador, ele é feito para computador, mas ele controla o orbiter. Eu achei interessante, mas eu acho que não está disponível publicamente não. Ele só foi assim na parte de demo. Eu não sei se está disponível publicamente, mas vocês não sei se observaram, mas como eu falei, ele vem de 2.000 kelvins a 20.000 kelvins. Tudo que é esse ponto pequeno, você dá um clique rápido. Ponto grande, um clique segura, né? Aperta segura por 1 segundo, ele vai. Aqui, lógico, não tem nada, então não vai acontecer nada se apertar esse botão, mas esse botão ele vai entrar no modo, por exemplo, ECC, ok? Então é só para ter essa noção. HSI, também já conhecido do Skypanion, Hue, Saturation, intensidade, Intensity, ok? E você também pode, aí, ele faz aí olha lá, o Hue, ele já tem alguns presets, ele pode também, se você aperta e segura, ele já vai a menos 100 graus, né? Acho que esse 240 o pessoal fala que é o azul da ARRI.
que é o 240. Né? Saturação vai para 0 e aqui você acompanha, né? Você tirou toda a saturação, vai para o meio do círculo, que é branco. Quanto você satura, você vem mais para cá. Então aqui está no máximo de saturação e tal. Né? Bem interessante, assim. Parte XY, também você mexe para lá, para cá, ele vai acompanhando no gráfico. Tudo isso você pode salvar. Você aperta Mode por 2 segundos, se não me engano, 2, 3 segundos, ele memoriza como favorito. Se você está aqui, ó, parado nesse momento aqui, você aperta Mode, ele já vai para o favorito. Tá lá, ele aparece uma mensagem aqui no meio. Salvo como favorito. Tá? É uma dica também. E no final do dia você pode salvar esses favoritos e salvar no Orbiter. Né? Aquela locação. Gente, vamos ter que rapar fora aqui da locação. Vamos ter que sair, vamos embora da locação porque está vencendo hora, aquela coisa toda, né? Amanhã vamos ter que voltar aqui, não sei o que, enfim. Você já salva com o favorito, que vai que você vai ter que trabalhar com outro Orbiter no dia seguinte, não vai ter aquele mais para trabalhar, né? Porque ele já estava alocado. Aí você salva como favorito e você volta naquele dia, no dia seguinte, põe o seu pendrive, puxa aquele favorito, aquela memória, você vai ter aquela exata luz que você tinha do outro Orbiter no dia seguinte. Você pode inclusive renomear o nome dos favoritos. Né? Teve um diretor de fotografia lá do Rio me perguntou: mas pode renomear se eu fizer um trabalho que eu fiz da Coca-Cola? Eu posso chamar Coca-Cola? Sim, você só não pode mudar a extensão do nome do arquivo, mas você pode chamar de Coca-Cola ou do que você quiser, ok? E quando você puxa a memória, põe lá load na memória, ele aparece lá escrito Coca-Cola, você puxa, ele já vem os favoritos, todos para a memória do Orbiter, ok? Agora, gelatinas, você pode, no SkyPaniel, qual é a diferença aqui grande para o Orbiter? No SkyPaniel, você trabalha com gelatina e você aplica aquela gelatina sobre o 3200 ou aquela gelatina sobre 5600, né? Você aplica a gelatina e você não tem mais opção. No Orbiter, você pode aplicar a gelatina em qualquer base de cor. Olha lá, base CCT. Você pode aplicar de 2000 a 20.000 kelvins. Então, isso é uma diferença bacana com relação ao SkyPanel. Fora isso, você tem a parte visual, né? Que é bem mais interessante do que o menu do SkyPanel, né? Você já vê a cor da tua gelatina aqui, ok? E que mais? Esse aqui o pessoal já conhece, também tem no SkyPanel, aqui é a mesma coisa. Você tem tungstênio, incandescente, né? Eu quero uma lâmpada fluorescente XYZ lá que eu gostei, ou quero imitar uma lâmpada de descarga, e aí você dá um clique, aí você quer imitar uma lâmpada de xenon, né? E assim por diante, tá? E assim por diante. Então, e tudo isso, como a gente já viu, você pode tudo memorizar, perfeito? E que mais? A parte de efeitos, né? Aí você também controla. Ele tá mais bacana, né? Ele tem um visual mais bacana. E esse aqui já ainda está na versão 1.0, se bem que o Orbiter ele está na versão ainda 1.0, tá uma versão acho que é 1. Não, era 1.06, aí pulou para 1.2.1, uma coisa assim, né? Que, de novo, sempre é interessante falar para a locadora. O Gaffer, locadora, versão 1.2.1, tá aí? Tá atualizado? Se não tá, lógico, o cara pode atualizar,
Mas o que as locadoras estão um pouco incomodadas é não deixar atualizar, que eu também acho correto. Eu acho que a locadora tem que se encarregar de deixar o Skypen e o Orbiter atualizado. Eu acho que a função do gaffer, do eletricista, é avisar a locadora que quer o Skypen na última versão, quer o Orbiter na última versão, né? Porque, como eu disse, muitas vezes não é só um efeito que mudou. Ah, o que mudou dessa versão para outra? Ah, não mudou nada. Ah, então esquece. Não, não, não. Tem coisas a mais ali que a gente fica, até eu fico sem saber do que se trata, mas são correções de bug, né? Perfeito? Aqui teve aquela coisa do que ele vai fazer a simulação e até a calibração de como ele vai querer calibrar se é tungstênio, daylight, e aí ele começa modo contínuo, momentâneo, contínuo, ativa, ó lá, começou a ler, né? Começou a ler. Olha, da casa dele, ele tava lá, ó, correção de cor magenta, ó, e ele pode também parar, ele também para de trabalhar, né? Eu acho que até agora nesse novo firmware virou aqui, se não me engano, Start, mas o menu tá bem parecido, que eu acho que já estava bem bacana o menu do jeito que estava até na versão 1 mesmo, tá? E o modo ECC, né? Aquele modo que você mexe em tudo, perfeito? Que tem que tomar um certo cuidado. Começou a mexer, ele no menu ele vai ter aquele símbolo lá, né? E aí você pode dar aquele teu ajuste especial, vamos assim dizer, né? O seu toque na pintura, né? Olha só que bonito, hein? Você usar esse seu pincel, né? E dar o teu toque ali final,